Então, um ótimo dia a todos. Hoje eu decidi compartilhar a minha história, porque são muitos anos que eu vivo mais feliz, que eu tive a oportunidade de receber a minha filha em minha casa, em uma situação em que eu me encontrava muito doente, funcionária pública, com problemas sérios de gastrite, rinite, sinusite, problemas de hérnia de disco, não usava um salto alto porque não podia, vivia deprimida, tomando remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para dor, injeção, e eu pensava que na medicina eu tinha a solução. Eu já estava com médico ortopedista, pneumologista, gastrite, então era outro, e mais outro, e mais outro. Resumindo, eu já tinha uma equipe médica cuidando de mim, e a minha medicação era uma caixa de bota, se alguém conhece, que é aquela caixa grandona. A minha caixa já estava cheia em cima da minha mesa, e eu estava procurando recurso na medicina durante 11 anos da minha vida. E numa ocasião, a minha filha viu toda a situação e eu dependia do meu trabalho e eu já estava de atestado há uma semana e não melhorava, e a minha cabeça parecia que ia explodir cada vez mais, e o medicamento já estava trazendo efeitos colaterais em mim. E eu tomava um para resolver o outro. Então, resumindo, nada contra a medicina, mas eu não estava encontrando a solução para a minha vida na medicina. Então, eu comecei a orar para Deus e dizer: oh Deus, eu preciso algo que eu possa. Isso pode parecer até estranho para vocês, mas o ser humano chega numa ocasião da vida, aos 42 anos, com uma vida pela frente. Eu queria ver as minhas filhas casadas, meus netos, e eu não via perspectiva. E também eu não via perspectiva em continuar trabalhando até a minha aposentadoria na situação de saúde, na situação física, psicológica em que eu me encontrava, dificuldade até de me alimentar, que tudo já fazia mal. E o mais incrível, que eu quase não comia, e eu estava com 84 quilos, eu estava inchada, eu estava com muitas dores. Eu não gosto nem de falar nessa situação do meu passado, porque graças a Deus Ele me mostrou a saída, né? Foi assim uma coisa extraordinária, porque eu não acreditava. Por isso que hoje eu entendo quando as pessoas não acreditam. Eu também não acreditei quando a minha filha trouxe um punhadinho de tabletes, que hoje eu não vou falar sobre isso, de nutrição, de comida balanceada e liofilizada, e me trouxe um copo como esse, que eu tomo até hoje, de um chá chamado NRG quentinho, e ela disse: em meia hora, mãe, tu não terá mais dor de cabeça. E eu não acreditei. Só que eu tomei, e depois de meia hora eu acreditei. Por aí começou. Aí foi que a gente tomou até hoje. A gente seguiu a nossa conversa e eu não queria falar, porque a minha cabeça doía muito. Mas ainda lá deitada no sofá, ela me trouxe um copo de shake, e ela me trouxe também, depois de um tempo, mais um chá, que era outro chá. É o chá verde. Aí eu tomei outro chá. Em resumo, fazia 8 dias que eu não gostava de ouvir alguém falar comigo ou caminhar dentro de casa. E nesse mesmo dia, quando foi o final da tarde, eu já estava disposta a limpar minha casa, a fazer alguma coisa, já estava animada. E aí veio a coisa mais importante, que foi que a minha filha me convidou para uma apresentação. E essa apresentação era lá em Maringá, no Paraná, 1000 quilômetros da onde eu morava, na cidade de Concórdia. E eu decidi ir com ela, mas eu disse para ela: só se for sentadinha em cima de travesseiros, porque a minha coluna não aguenta. Porque a minha situação de dor, com 84 quilos, me sentindo deprimida, velha, feia, horrorosa, doente, cheia de dor, túnel do carpo, desfiladeiro torácico, meus dedos entortando, não conseguia mais digitar, as dores terríveis na minha nuca, dor terrível no nervo ciático. Quem tem hérnia de disco sabe como é, né? O ciático pressiona
e acaba que o ciático pressionado, tu não consegue pisar, eu não conseguia dirigir carro, eu tinha carteira, mas não dirigia. Então, tudo isso aos 42 anos. Lembrando, 42 anos. Não era isso que eu queria para minha vida. Eu sonhava em ter qualidade de vida, eu sonhava em viajar, eu sonhava em poder viver, mas eu não tinha perspectiva alguma, a não ser seguir com a medicina. E o pneumologista ainda me dizia que a rinite, sinusite e bronquite não tinha cura, bronquite asmática não teria cura, e sim eu teria que ser dependente de remédios e bombinha o resto da minha vida. Mas enfim, voltando ao produto, eu tomei todos os produtos e eu decidi viajar com ela, porque eu fiquei tão bem em 4 dias, que quando foi na sexta-feira eu já tinha tomado a decisão de ir então conhecer em um evento a procedência desses produtos, porque eu era muito, como eu vou dizer para vocês, uma pessoa que não acreditava em mais nada. Uma pessoa que já estava decepcionada até com a medicina, porque nada solucionava 100%. Então, o que eu pensei? Bom, eu vou ver. Se eu vejo realmente que é tudo muito sério, eu continuo. Se caso eu vejo que não, eu paro por aí. Mas o resultado falou mais alto. A minha sensação de leveza, a minha sensação de alívio, a minha sensação de que eu não sentia mais a gastrite arder, eu não sentia mais a cabeça doer, eu não sentia mais aquele mal-estar. Eu tomava 2 comprimidos para pressão alta, calorões da menopausa, aquela pressão alta que terrivelmente adoecia a minha cabeça, a cabeça do nada começava a doer. Aquilo foi saindo de mim em 4, 5 dias, eu já estava melhor. A minha alimentação começou a ser o shake pela manhã e o shake à noite, porque ela me explicou que eu precisava reduzir as calorias da minha alimentação, mas não reduzir os nutrientes e aumentar a proteína. E eu disse, mas como eu vou fazer isso, filha? E ela disse, aqui, mãe, aqui está o shake, ele tem tudo isso. E eu comecei a ficar feliz. E lá no evento, por incrível que pareça, eu vi assim muita gente, sabe aquele evento cheio de gente? Aquelas pessoas jovens, felizes, aquelas pessoas idosas, com aparência jovem, com energia, disposição, era tudo que eu precisava. E eu já estava mais animadinha, mas ainda não, né? Ainda estava lá escoradinha numa parede, assim, para mim poder assistir a apresentação. Porque a dor terrível da minha coluna não me permitia ficar sentada. Eu ainda estava com muita dor, mas a minha cabecinha já estava sem dor e eu já estava mais animadinha. Então, o que aconteceu naquele evento? Eu comi as informações, eu escrevi tudo. Eu vi um cidadão chamado Fábio Fujihara, uma pessoa, um líder aqui do Brasil, explicando a seriedade da empresa, aprovada nos ministérios de mais de 90, na época era mais de 40 países, hoje é mais de 90 países, 95 países. Eu vi que tinha um conselho médico e científico top class, onde tinha muitos cientistas de vários países da área da nutrição, tinha prêmio Nobel em medicina e fisiologia, e eu pensava, meu Deus, isso é demais. Os médicos que eu frequentava, cinco, eles não me diziam sobre essa ciência, sobre esses médicos e tal, né, na elaboração dos remédios que eu tomava. E isso me deixou muito encantada, porque eu pensava assim, meu Deus, se tem todos esses estudos, então esse produto é muito melhor do que eu penso ou do que eu estou sentindo. E eu pensava assim, meu Deus, se esse produto mudar a minha vida, que eu ficar melhor, que eu puder viver daqui para frente diminuindo meus medicamentos e quem sabe um dia eliminando eles e emagrecendo e podendo manter peso. Eu não queria me tornar Miss Brasil, a garota esbelta do tanquinho, mas eu queria ser uma mulher saudável e ativa. E eu queria muito fazer atividade física que eu não podia por conta das hérnias de disco. Além de ser impedida
A única coisa que eu fazia era fisioterapia. Nem pilates eu conseguia fazer, porque a coluna, quando você tem um problema sério, e o nervo ciático, tem coisas que você não consegue fazer. E naquela época ainda não tinha toda a tecnologia que existe hoje nos aparelhos. Era bem, há 22 anos atrás, era bem diferente. A gente não ouvia falar em alimentação saudável, a gente não ouvia falar em suplementação, muito pouco. A gente não ouvia falar em quantos litros de água se precisa tomar, ou quantos ml por quilo de peso, que é 35 ml por quilo de peso que a gente precisa tomar todos os dias, né? Pega o teu peso e multiplica por 35 ml e toma essa água. Eu não tomava água, eu não me alimentava bem, eu comia fast food, eu tomava refrigerante e eu tomava remédio. E eu queria ter saúde. Hoje, na escola em que eu estou há mais de 20 anos, aprendendo a ter saúde para mim, para minha família, para os que quiserem ter da minha família e também para os que quiserem ter da sociedade. Porque eu vejo assim, eu sou um canal de Deus para expandir e melhorar o mundo, mas primeiro eu preciso me melhorar. Eu preciso estar disposta a cada dia a trazer, substituir um hábito ruim por um hábito bom na minha vida. E foi isso que a empresa global de nutrição maior do mundo, chamada Herbalife, me trouxe. É um presente de Deus, é uma coisa extraordinária. E eu não falo isso para fazer propaganda, não. Porque propaganda já tem o suficiente, tem até o Cristiano Ronaldo lá que usa o produto e que é o nosso garoto propaganda. Mas a coisa mais incrível que essa empresa traz, além de tudo, além de trazer a melhor comida, a melhor bebida, os melhores suplementos para atividade física, os melhores produtos para nós cuidarmos da nossa pele, do nosso cabelo, o melhor produto para a gente indicar para os nossos amigos, tudo isso de uma forma muito prática, que você leva para o teu trabalho, que você não precisa cozinhar muita coisa, que você não depende de tempo, né? A melhor coisa que essa empresa trouxe para mim foi rejuvenescimento celular. De poder hoje fazer a bioimpedanciometria, e hoje a gente faz isso para as pessoas, mas eu fiz para mim, a bioimpedanciometria, que não faz muitos anos que a gente está fazendo. E eu tive um rejuvenescimento celular fantástico. Foram mais de 20 anos, eu rejuvenesci um ano, a cada 10 anos eu rejuvenesci um ano. Eu nem sei como funciona esse cálculo, mas enfim, eu rejuvenesci muito, tá? Em 22 anos da minha história de uso de nutrição contínua e disciplinada todos os dias, repondo o meu cálcio, o meu ômega 3, as vitaminas que o meu corpo precisa com multivitaminas, usando shake com Nutrev proteína, usando lanche saudável, fruta com protein crush, ou utilizando uma barra de proteína, ou utilizando uma bebida nutritiva chamada o Native Drink, que hoje a gente já tem, que é para 40 a mais, ou eu estar utilizando tanta coisa que a gente tem que nem dá para falar, um açaí proteico com banana, e mais coisa, muita coisa, é muita receita, muita coisa que não dá para falar. Mas enfim, hoje a gente utiliza o máximo que a gente pode. Mas na época eu comecei com shake, fibra, na época não tinha Nutrev, então a gente usava leite semidesnatado, hoje a gente usa Nutrev, multivitaminas e minerais, ômega 3, o cálcio, magnésio e vitamina D da Herbalife chamado Estracal. Trouxe de volta a minha coluna reconstruída. Um ano? Não. Eu levei 2 anos para reconstruir as cartilagens, mas com o emagrecimento de nos primeiros 3 meses, que foram menos 18 quilos, o médico tirou dexacetoneurin e Voltaren injetável, o médico tirou Dorflex,
O médico tirou cataflamo gel para passar, né, fazer massagem. O médico tirou o remédio da pressão, Aldactone Pressotec. O médico foi dizendo assim, nossa, se tu continuar desse jeito, você não vai fazer cirurgia, menina. E eu dizia, oh meu Deus, coisa boa, eu dizia para o médico. E ele dizia, eu não sei o que tu anda fazendo, mas continue fazendo. E eu não contava o que eu estava fazendo, porque na época, 20 anos atrás, a medicina ainda achava que a suplementação não era importante, entende? Então eu preferi não contar para o médico, porque na minha comida lá do supermercado, no meu carrinho, quando eu comprava Coca-Cola, quando eu comprava enlatado, quando eu comprava tudo errado, o médico nunca me perguntou o que é que eu comia. Então, por que é que agora eu tinha que explicar para o médico se eu estava com a alimentação mudada? Ou eu estava mudando a minha alimentação, substituindo 2 das refeições pelo shake para diminuir as calorias ingeridas diariamente, para diminuir o peso, mas aumentando a nutrição, entende? Emagrecer saudável é isso. E a gente poder, além de tudo isso, construir células novas. Hoje eu posso dizer que existe a possibilidade da reconstrução das nossas células. Desintoxicação e nutrição, com hidratação adequada, prática regular de atividade física, você pode transformar um corpo doente num corpo saudável. Mas nunca esquecendo que 80% do resultado são os nutrientes essenciais ingeridos diariamente de empresas sérias que tenham garantia de resultado, que você possa fazer o exame antes e o exame depois. Ou a bioimpedanciometria e no acompanhamento com a bioimpedanciometria ou a máquina da bioimpedância, como queiram, você ter um acompanhamento na tua ficha e você ver realmente a redução acontecendo. Porque propaganda todo mundo sabe fazer. Vender, todo mundo sabe vender e fazer propaganda. Agora, a nossa empresa, ela tem a parte mais essencial que pode existir em uma empresa de nutrição. É aquela pessoa que vem junto com o produto. O produto chega na tua casa através de uma pessoa. E essa pessoa vai ser o teu mentor. Vai ser aquela pessoa que vai te dizer o que fazer, quando fazer e por que fazer. E vai fazer o acompanhamento para você realmente ter o teu resultado, como assim eu fiz e assim eu tenho o meu resultado. Então, gente, é assim, ó. Tenham a certeza, toda a certeza, se você usar de forma correta, tá? Se você entender o processo, se você acreditar em você, que você pode, que você é capaz, e se você adquirir, após uma avaliação, os produtos que realmente você precisa usar. Porque as pessoas pensam assim, eu vou lá e compro, eu ia lá na farmácia comprar um monte de vitamina. Pois eu descobri que as vitaminas eram sintéticas, não era comida. Tá, aí eu ia na farmácia, a vizinha dizia que, pra dor eu tomo aquele comprimido lá que vem lá do Paraguai, não sei de onde, lá eu ia e comprava. Mas daí, aquele chá não sei de que misturado com aquele outro. Hoje eu sei que tem mistura de chá que faz mal. Hoje eu sei que as vitaminas são sintéticas. Hoje eu sei que tem muito remédio que ajuda uma coisa e compromete outra. E hoje eu sei que se o meu corpo tiver todos os dias toda a nutrição para todas as minhas células, que a gente é composto de vitaminas, entendeu? A gente é vivo, como a planta, como o animal. A planta e o animal precisam de nutrientes, precisam de água e precisam de sol.
O animalzinho precisa de água, precisa de nutrientes e precisa de sol. Tanto é que a gente já não dá mais a nossa comida para o cachorro. Por que será? Para e pensa. Por que é que a gente não pode dar a comida que a gente come para o cachorro porque ele fica doente? E isso que ele é animal, nós somos humanos. Será que tem alguma coisa errada? Será que está faltando alguma coisa na nossa comida? E para deixar vocês pensando um pouquinho mais, eu vou falar uma coisinha básica. Os alimentos, antigamente, a gente colhia no pé, a gente ia lá na roça buscar o aipim, a batata doce, né? Antigamente era assim. Hoje não. Hoje a gente vai na feira, a gente vai no Ceasa, a gente vai no mercado. Aquela laranja foi colhida verde, aquela banana foi colhida verde, ela não completou o processo da nutrição. Depois ela vem em cima de um caminhão a 42 graus de calor no sol, ou talvez numa câmara fria, nem sei como funciona isso, mas chega no supermercado, eles têm um outro sistema de conservação. Eles compram um caminhão de produto, daí eles têm que conservar e depois eles vão pôr na prateleira. Então, assim, gente, é o que nós temos para comer e é o que a gente vai ter ainda, a notícia de que isso vai piorar. O nosso solo está cada vez mais exaurido, ele está sendo produzido o alimento através de nutrição química, ele está sendo, como vou dizer, mantida a lavoura limpa através de produtos químicos. Existe hoje, para colher o grão bem de uma forma uniforme, existe um pó secante. Existem muitas coisas boas na agricultura, né? O agro hoje está muito evoluído, graças a Deus, a gente tem a comida, mas a forma de produção não é a mesma. Então, nós precisamos desintoxicar, nós precisamos suplementar, nós precisamos hidratar, muita água, gente, muito chá verde. E o chá verde é Camellia sinensis, tá? O maior produtor de Camellia sinensis é a China e a industrialização é o processo de liofilização, o nosso chá. Então, ele é extraída da clorofila da folha do chá verde, não dos talos. E ele é em pó e ele é solúvel. Então, você coloca na água, você tem teu chá verde com o maior poderoso antioxidante do mundo, que chama epigalodecatequinogalato. Talvez você nunca ouviu falar nisso. Um dia você vai ter um treinamento com um biólogo incrível que nós temos na Herbalife, chamado Davi Menezes, tu não pode perder os treinamentos dele. E também o treinamento com o nosso médico nutrólogo mais querido do Brasil, Dr. Nathaniel Wioninski, que é o nosso médico mentor aqui no Brasil. Tenho vários cursos com ele. E também tive a oportunidade de fazer curso junto à Associação Americana de Nutrição. Também estive no Chile, onde a gente teve treinamento com a doutora Roque Medina, que também é uma médica da Herbalife. Então, a gente tem muitos treinamentos, né? Com o Prêmio Nobel em Medicina, eu já estive várias vezes em treinamento. O Dr. Luiz Ignarro, hoje ele faz parte do conselho científico da nossa empresa. Então, assim, eu sou uma pessoa que a minha maior riqueza hoje é o meu corpo. Não esteticamente falando, saudavelmente falando. Claro que quando você está bem, você passa a energia boa, você passa a vitalidade, você passa para as pessoas a seriedade, você passa para as pessoas aquilo que você vive. E eu não sou especialista em Instagram, Facebook, essas coisas, eu não sou aquele pessoal de mídias sociais, né, que são ali personagens, eu nem sei como chama, mas tem uns nomes lá. Eu não sou isso, mas eu sou um ser humano normal, que transformou a vida e que hoje eu levo isso para as pessoas. Hoje eu tenho 62 anos. Eu tenho 22 anos de uso do produto. E o que eu deixo para vocês?
Será que uma pessoa usaria um produto por 22 anos e permaneceria numa empresa por 22 anos acreditando nela? E tem gente que faz bem mais tempo do que eu aqui no Brasil e que continua usando o produto, e que continua indicando o produto e que continua vivendo feliz, se sentindo feliz, porque não dói, porque não tem depressão, porque não tem pressão alta, porque não tem triglicerídeo, porque não tem colesterol, porque não tem nenhum motivo para tomar remédios. Eu faço minha bateria de exames uma vez por ano e a médica me diz assim: parabéns, continue assim, continue fazendo o que você está fazendo, que você está feliz porque você não toma remédio. E eu digo muito obrigada. E o governo agradece também, porque tem gente que é um prejuízo para os cofres eu digo da indústria da doença, não posso falar. Eu digo como é que é mesmo? Ministério da Saúde, né? Eu diria que deveria ser o Ministério da Doença, porque eles não administram saúde, eles administram doença. Tá, gente? Então, assim, eu não estou criticando, precisa existir um sistema de saúde, mas eu acredito que vai um dia existir um sistema também de saúde preventiva nesse país. Porque a gente faz isso. Eu amo fazer isso. E a gente não cobra nada por isso, para compartilhar os nossos resultados, as nossas histórias. Eu não cobro para fazer bioimpedanciometria. As pessoas vêm até mim, eu faço. Por quê? Porque eu vejo que a partir da bioimpedanciometria, com uma boa orientação, a pessoa tem como mudar a sua vida, a sua saúde, mudar a sua vida, a saúde da sua família. O que eu tenho para dizer é isso no momento. Eu tinha 84 quilos de peso, mas o que doía não era a gordura. O que doía era a consequência da gordura excessiva, tá? Tudo que eu comia fazia mal, hoje eu como tudo o que eu quiser. Mas eu como tudo com muita disciplina e responsabilidade, nada de abuso, né? Mas eu posso comer hoje de tudo, mas não tudo, porque eu como cálcio, magnésio e vitamina D, que é um produto que restabeleceu o meu sistema ósseo doente. Eu uso com muita responsabilidade 3 Herbalife Line todos os dias, porque é para ter o meu cérebro livre de Alzheimer, a minha circulação funcionando, os meus músculos com muita mobilidade. E principalmente, gente, não tá com a imunidade baixa, propenso a inflamações. Eu uso com muita responsabilidade as fibras, porque o nosso segundo cérebro precisa estar limpinho para absorver os nutrientes da boa alimentação, daquela comida que a gente prepara com carinho para comer. Eu uso com muita responsabilidade as nossas bebidas, eu uso todas. Tem muitas e doces e saborosas. Um dia vocês vão poder conhecer. E o melhor, eu uso essas bebidas porque elas são bebidas que não debilitam o meu organismo. Elas rejuvenescem, desintoxicam, são antioxidantes poderosos, com vitaminas. Inclusive tem um produto que tem vitaminas do complexo B. E dá energia e disposição para você poder ir para academia, erguer aquele peso gostoso lá na academia para não ficar flácido, né? Para a gente ficar assim, ó. Puxa a pele e a pele volta. Assim. Muita proteína isolada da soja, nossa isoflavona fantástica, natural, e que pode trazer um equilíbrio na fome, que pode trazer elasticidade aos tecidos, que pode melhorar a pele, o cabelo, a unha e mais coisa. A gente usa o colágeno Verisol, a gente usa algumas coisinhas na nossa pele, tem um produto do contorno do olho que eu amo. Tem tanta coisa, gente, mas assim, com muita responsabilidade. Hoje eu invisto não numa caixa de bota em remédios, que era muito mais de R$1.000 há 20 anos. Quanto seria hoje?
Hoje eu invisto num pacote de muitos produtos, comidas e bebidas saudáveis que chegam na minha casa. E eu preparo muitas receitas. E eu preparo até pizza natural, gostosa, bolos deliciosos. E eu preparo tantas e tantas receitas que se um dia você tiver a oportunidade de fazer parte desse projeto, você vai conhecer tudo isso. Mas o que eu quero dizer é assim, ó, 84 quilos, foram menos 18 quilos os primeiros 3 meses, na reeducação alimentar e orientação e água e aquele processo que a gente vai se reeducando, tira isso que não é bom, coloca isso que é melhor. Eu cheguei a menos 25 quilos, eu fui catalogada pela empresa no Brasil em 2018 como resultado de saúde, resultado de peso sim, mas saúde que veio junto com a eliminação daquela gordura ruim toda, aquele excesso de toxina e etc. E eu fui agora, recentemente, convidada para fazer esse vídeo, porque muitas pessoas perguntam, o que que você faz, o que que você fez? Hoje são menos 25 quilos de gordura, mais 6 quilos de massa magra. Massa. Para as pessoas que têm mais de 50, mais de 40 anos, já começa a perder 1% de massa óssea e 1% de massa magra por ano, se você não suplementar. Então, eu reconstruí tudo aquilo que eu tinha perdido. Eu eliminei gordura e eu construí massa. Então, isso é um processo que é só a alimentação balanceada, correta, pode fazer por você e fez por mim, tá? Então, eu tenho que agradecer. Eu sou grata, imensamente grata. A pessoa que me trouxe, a minha filha Magda, eu sou eternamente grata ao Orcival, que foi a pessoa que foi supervisor na época e me levou para um evento lá depois, em Foz do Iguaçu. Eu sou eternamente grata ao Ezequiel e a Tamara, que hoje são os meus patrocinadores, mentores, meus milionários. Eu sou eternamente grata ao fundador da Herbalife, Mark Hughes, que foi ele que criou essa empresa, porque a mãe dele morreu aos 33 anos por overdose de químico para perder peso. Essa empresa nasceu de uma história triste e que ele transformou numa história linda, maravilhosa para ser contada, para transformar vidas, para trazer vida e vida em abundância para o ser humano, mudando a mentalidade. A nossa mentalidade, aquela mentalidade que a gente veio de herança lá do nosso avô, bisavô, dos nossos pais, a alimentação vinha vindo e vinha a gente pensando que estava melhorando, estava piorando, que a do nosso bisavô era melhor que a do nosso pai, a nossa está pior que a do pai e assim vai, né? Mas enfim, talvez você esteja aí ouvindo e pensando assim, meu Deus, mas será? Eu te convido a conhecer essa maravilhosa nutrição. Aqui a gente é livre, aqui a gente é saudável, aqui a gente é ativo, aqui a gente faz parte de uma família que trabalha a saúde preventiva no Brasil e em mais 95 países. E nós temos uma empresa que nos dá o suporte da nossa alimentação, das nossas bebidas, dos nossos suplementos. E isso é uma mina de ouro, eu diria. Porque hoje eu não troco nada do que eu tenho pela minha saúde, nada. Porque se você tiver tudo, se você tiver hoje um Jaguar, uma limousine, ou sei lá, um carro da Tesla, do mais moderno, e você não tiver saúde para você usufruir, para você dirigir, para você
andar com liberdade, visitar as pessoas, ou viajar, ou ir para onde você quiser. Com o dinheiro que você tem, nada vale. Então, eu quero dizer a vocês, obrigada a Deus, muito obrigada a Deus, muito obrigada a Deus que ouviu o meu pedido. E muito obrigada, Marquinhos, e muito obrigada liderança da Herbalife Brasil, e muito obrigada ao nosso Sistema Balneário Camboriú, e muito obrigada a cada um de vocês que teve a paciência de me ouvir. E se eu pude contribuir um pouquinho assim, em alguma informação que foi, de alguma forma, proveitosa para você, eu agradeço. Tá bom, gente? Hoje eu sou uma pessoa menos 25 quilos de gordura, mais 6 quilos de massa magra, muita saúde, muita energia, muita vitalidade, muito bem-estar, mas muita disposição. Aquela disposição que eu não tinha, talvez aos meus 18. Muito obrigada. Que todos sejam poderosamente abençoados e que a gente possa transformar muitas vidas ao longo da nossa caminhada. Tenham todos uma excelente vida, tá, gente? Uma excelente vida saudável.